Você tem medo de morrer? Já pensou sobre isso? Tem uma insegurança sobre morrer? Vamos falar sobre isso e mais um Espiritualidade na Prática com os mistérios da alma. Solta a vinheta aí, Juliana! Olá, eu sou Bruno Gimenez e mais um dia, em mais um dos nossos vídeos, estamos aqui para falar sobre os mistérios da alma. Olha, eu acredito que quando você tem um ambiente enriquecido certo, você muda a sua realidade. E essa crença que eu tenho tem se comprovado dia após dia, principalmente com esses programas diários. É só você olhar aqui embaixo e ver todos os dias pessoas comentando o quanto a vida delas está mudando. E por quê? Ambiente enriquecido, sintonia elevada. Tudo isso que a gente está colocando aqui está mudando a vida das pessoas. Por isso, eu acredito que assistir um vídeo de consciência sobre a sua missão, sobre espiritualidade, já pode te ajudar. Mas assistir vídeos todos os dias pode povoar, pode nutrir o seu campo de vida, a sua energia, a sua consciência, a sua prosperidade e causar uma incrível revolução na sua vida. E como nós estamos há um bom tempo nesse projeto, esse é o vídeo que já passou do número 180, não sei exatamente qual é esse, mas o que você pode ver e sentir através dos comentários, ou se você estava me vendo há muito tempo, é que isso é real, isso acontece na sua vida. Porque aqui a gente debate alguns dos assuntos mais misteriosos, mais controversos, mais polêmicos sobre a consciência humana. E quando você tem clareza sobre eles, você muda tudo. Então, é um processo de escala, é um processo de engrenagem que uma coisa liga a outra. Por isso é muito importante, se você ainda não é inscrito nesse canal, que você clique aqui embaixo nessa sinetinha para receber notificação no celular. A sinetinha faz assim, ó, puf, quando você clica nela. Ou no solzinho, se você está vendo pelo computador, abaixo do solzinho também com a sinetinha para receber notificações. Porque pelo computador não adianta só ser inscrito, tem que habilitar para receber notificações. E aí todos os dias às 18h30 você recebe um videozinho, 5 a 8 minutos, às vezes mais, às vezes menos, dependendo da inspiração do cara aqui. A gente vai e faz um vídeo para ajudar você a pensar aquela situação, aquela complicação, aquele desafio para fazer a diferença na sua vida. E uma das coisas que mais chegam para nós são perguntas e perguntas e perguntas sobre esses mistérios da alma. E a gente gosta de esclarecer aqui numa linguagem simples, leve, universalista, sem conotação religiosa, em que a gente procura dedicar ações que você faça e coloque na prática rápido, direto e simples. Por isso, hoje nós vamos falar sobre medo de morrer. E eu trouxe aqui uma abordagem sobre o medo de morrer, que é um assunto que eu estudo há muito tempo, até porque eu próprio tinha muito medo de morrer. E quando eu comecei a estudar espiritualidade, desenvolvimento pessoal, consciência humana, fui estudar as fontes que eu consegui, aquele medo começou a ir embora. Que eu comecei a perceber que eu estava voltado, focado, concentrado, ou estava educado por uma cultura em que a morte é o fim e a infância é o começo. What? Pois é, nós vivemos dentro de uma cultura em que coloca fulano nasceu, cicrano morreu. E essa cultura te dá um intervalo de tempo de vida, que é esse tempo que você conhece de acordo com as estatísticas. Algumas pessoas estão morrendo aos 75, 80, 60, 50, 70, 90, dependendo da idade, e alguns morrem de morte provocada por acidente ou alguma fatalidade. Mas o grande lance é que nós somos uma alma, e por ser uma alma, nós nem nascemos, nós nem morremos. Nós simplesmente... Hoje está enroscado. Nós simplesmente existimos. E quando a gente vem num corpinho de uma criança, nós somos um espírito que está usando o corpo de uma criança. E aí você pode e deve clicar aqui na descrição desse vídeo ou aqui em algum lugar na tela para você assistir um vídeo que eu fiz sobre reencarnação e explicando naquele vídeo por que há tanta controvérsia a respeito desse assunto e o que aconteceu com a Teodórico Justiniano, o imperador, que mudou toda essa história de reencarnação que foi retirada da Bíblia. O que você precisa entender é que o espírito nasce, não. O espírito reutiliza um corpo. Ele é o mesmo velho espírito com um corpo novo. Ele vem para a vida e depois o mesmo velho espírito morre o corpo velho e vai retomar o ciclo. Agora veja bem, as culturas ocidentais principalmente que nós temos, são culturas que aprenderam, foram treinadas, foram criadas com a ideia que a morte é o fim. E isso nos proporciona a educação para o medo da morte. Se você tem medo da morte, é que você foi educado
para a ideia que a morte é o fim. Você foi educado para a ideia que a morte te separa das outras pessoas. Você foi educado para a ideia que a morte é um calvário. E também você foi educado por uma coisa terrível, que quando você não vai escovar os dentes, ou quando você não faz tema de casa, quando você é criança, ou quando você não dá bom dia pro tio da frente, você vai para onde? Para o inferno. E você é educado que tudo aquilo que você faz de errado, quando você morrer, se torna o inferno. E eu não duvido, porque eu também já fiz um vídeo sobre isso. Põe um link aqui na tela ou na descrição do vídeo. Um vídeo para onde vamos quando morremos. Porque aqui a gente fala de tudo, você já percebeu. Eu não duvido que você crie o seu céu, você crie o seu inferno. Durante a vida e depois da vida física. Ou seja, durante a vida física, as suas mentiras, os seus erros são contabilizados e eles voltam para você ainda em vida. E quando você desencarna, esse mesmo nível de consciência fica com você. Então, o medo da morte pela punição está associado a uma pessoa que tem graves problemas de conduta. E esses graves problemas de conduta vão ressaltar, e agora eu me enrosquei na palavra, vão resultar em problemas nessa própria vida. E depois que você morrer vai vir o castigo. Então como é que você tem medo da morte se morte não existe, mas daí você tem medo porque daí que você vai morrer e daí vai para o inferno. Mas daí você diz que você não acredita na morte, daí você não acredita no espírito. Essa é a nossa sociedade em cima do assunto espiritualidade no mundo de hoje, principalmente no mundo ocidental. Tem algumas religiões aí que morte é o fim, o demônio vai te pegar e aí você vai ser julgado. A própria consciência da gente nos julga. Não existe um Deus único que olha caso a caso. Existe um campo de energia, leis naturais, e você está dentro delas ou não. Por que tanto medo? Porque quando você nasce, quando alguém da sua família diz o tio morreu, está todo mundo chorando. Porque ninguém entende o conceito de reencarnação e imortalidade da alma. E aí você vai a um velório, está todo mundo chorando. E você é educado que quando houver a morte, todo mundo foi separado. E que é ruim e é difícil. Agora imagine uma cultura em que quando alguém se vai, há um saudosismo, há uma tristeza, mas há um entendimento que é uma nova fase. Há um entendimento que aquele corpo morreu, mas a alma continua. E também há um entendimento que em algum momento você vai se encontrar com essa pessoa de novo, porque o seu corpo também vai morrer e aí você vai para outra experiência. Ele vai partir para um carro novo. E a gente não é educado. Imagine os seus filhos sendo educados, que um dia você vai se separar dele, mas logo você vai se reencontrar com essa ideia de que a morte não é o fim. Que a família é a união de espíritos unidos por laços kármicos. E que hoje você pode ser pai daquela criança, mas amanhã aquela criança pode ser seu pai de acordo com o nível de evolução. E que o maior objetivo de cada um de nós é simplesmente equalizar as nossas emoções e é por isso que a gente vem trocando os nossos papéis, encarnação pós encarnação. E imagine você falando isso, que você pode falar para as suas crianças sem ser espírita, católico, umbandista, protestante, evangélico, porque você simplesmente entende leis naturais e que você não é dono de Jesus porque você é da religião A, você não é dono de Buda porque você é da religião B, você também não tem que ser da religião C para falar do mestre C. Mas porque você estuda o que você quer e extrai para você aquilo que é melhor. E acima de tudo você entende que o medo da morte foi um rótulo que colocaram na gente, um rótulo, diga-se de passagem, muito fácil de aceitar, que só tem um jeito de sair dele: consciência, entendimento, estudo, meditação, prática, vida coerente e viver a sua missão de vida. Entender que você está aqui nesse planeta para um propósito, e esse propósito ele tem um tempo de começo, ele tem um tempo de fim, e depois ele é limitado pela resistência do seu corpo físico, porque ele é perecível, e quando esse corpo perece, você vai ter que ir para outra dimensão, e aí depois, mais tarde, você vai precisar de um outro corpo para retomar, para fazer as coisas. Mas se você tivesse essa consciência, você temeria a morte? Muito menos. Nós queremos ser. E nós, aprendendo a lidar com os nossos medos, com os nossos anseios, com as nossas preocupações, faremos aquilo que é necessário. Eu tinha muito medo da morte. Mas quando eu comecei a estudar, entender as interações do espírito, entender os caminhos que a alma faz, e entender que haja o que houver, você não pode trancar a lei da evolução constante, e entender haja o que houver, esse universo é feito por amor, você começa a mudar a sua realidade. Mas acima de tudo, você não pode querer entender isso só apenas racionalmente. Você precisa se concentrar em se aproximar de pessoas que já passaram pelo que você quer passar.
Você precisa se aproximar de estudos de casos de pessoas, de situações de pessoas que vivem o amor, de pessoas bem-sucedidas. Você precisa fazer práticas por você. Você precisa aprender a se conectar, fazer conexão de 4 etapas, fazer meditação, fazer outros exercícios. Você precisa aprender a se conectar com a natureza, com os animais, saber agradecer. E tudo isso a gente vem falando em todos esses episódios. Você constrói diques de proteção emocional, espiritual, que vão fazer você ser uma pessoa livre. E aí quando alguém falar, você pode morrer? Ah, posso. Mas quem vai morrer é meu corpo e eu vou continuar sendo o que eu sou. Em outras palavras, essa filosofia toda é para dizer, se você é um mala agora, você vai continuar sendo mala depois da morte. Se você é uma pessoa do bem, trabalhadora, querida, você vai continuar sendo assim depois da morte, porque a morte é do corpo e nunca é da consciência. Se você fosse treinado para acreditar nisso, desde pequeno, o medo da morte não existiria. Mas se você começar a se treinar agora, o medo da morte vai se dissolver. Aqui quem falou foi o Bruno Gimenez. Eu acredito em você. Se não estava aqui, eu acredito que com o ambiente enriquecido certo, com a estrutura certa, você pode mudar a sua realidade. E eu sei que isso está acontecendo porque eu vejo comentários diários das pessoas que nos acompanham. Se você quer continuar nos acompanhando, dá um curtir nesse vídeo, comenta aqui embaixo se você tem medo da morte e se você ainda não é inscrito, se inscreve, como eu recomendei. Um grande beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!